Estamos aqui novamente para falar para ter um bate-papo aqui na Fabra sobre negócio. Eu sou o professor Luciano Valadares, sou professor aqui da casa já desde 2013 e hoje eu vou falar com vocês sobre logística. Bem, mas antes de tudo eu vou estar me apresentando para vocês. Bom, eu sou professor de administração ligado a todos os negócios, a todas as disciplinas que falam sobre administração. Então, eu estou aqui hoje para falar com vocês uma área muito específica da administração. Eu sou também mestre em gestão social e educação e desenvolvimento regional, sou especialista em logística e formado em administração de empresas. Bem, gente, o bate-papo que hoje proposto foi justamente sobre uma visão geral sobre a logística, né, para falar um pouco da logística no Espírito Santo em especial, para falar no âmbito mais geral também, né, o potencial de logística internacional que a gente tem no nosso estado. E para isso eu vou ter esse bate-papo com vocês. Mas antes de mais nada é importante que a gente dê uma certa nivelada sobre o que é a logística, né? Bem, gente, a logística ela não é uma coisa inteiramente nova, né? Embora esse termo logística só venha a figurar justamente durante a Segunda Guerra Mundial, a logística em si, ela já é praticada já há algum tempo. A logística, ela se divide em três grandes áreas. A primeira grande área da logística é o transporte, que é a parte onde todo mundo conhece mais sobre logística, né? Todo mundo entende um pouco mais sobre logística. Mas também a gente tem uma segunda grande área que é a manutenção de estoques. Então a logística não trata só de transportar, mas trata também de armazenar aquele estoque, de controlar o estoque, de saber o que fazer com ele. A terceira grande área que a gente tem na logística é o processamento de pedidos, né? Então, o start que se tem da logística para que aconteça o transporte, o armazenamento e tudo mais, e a produção, por que não dizer assim também, ela é startada justamente no processamento de pedido, que é a logística quem tem que administrar isso. Bem, dito isso, a gente tem que entender o seguinte: a logística, ela trabalha geralmente entre alguns campos da empresa. Ela está na empresa como um todo, mas ela vai trabalhar muito com a relação entre produção e fornecedores e também com a relação entre produção e marketing. Então, como é que funciona a logística quando a gente fala de relação entre fornecedor e produção? Toda vez que a empresa quer produzir algo, que ela busca produzir algo, e o nosso fornecedor vai entregar isso para o produtor, ali já envolve logística, onde a gente chama de administração de materiais. Essa administração de materiais é onde a gente está controlando muito os níveis de estoque, de entrada da produção, o transporte para saber que hora que chega ou se o transporte for feito pelo produtor e o processamento de pedido que tem da produção para o fornecedor. Com o passar do tempo, né, as empresas vêm buscando cada vez mais fazer com que a logística ela tenda a reduzir os custos da empresa. Então, para reduzir esses custos, a logística entra onde? Tentando minimizar ao máximo os estoques de entrada, fazendo o transporte mais preciso possível e que esse processamento de pedido ele possa vir no tempo, que ele chegue no tempo correto no fornecedor para chegar no tempo correto no produtor. Isso em muitas empresas é conhecido como just in time. Estou vendo aqui Eliane, boa noite Eliane, tudo bom? Seja bem-vinda. Então isso é conhecido muito hoje em dia como just in time. Só que a gente já sabe as dificuldades que se tem de se fazer just in time. Bom, dito isso, a gente passa para o outro lado, né? Depois que eu já produzi e eu tenho a produção ligada ao marketing, né? E o marketing, por sua vez, cuida dos clientes, aí a gente tem a distribuição física, que também a logística vai estar atuando. Em alguns autores, se você for pesquisar aí, né? Ei, Sérgio, bacana, tudo bom? Isso aí, gente, continua acompanhando a gente aí que é bacana, hein? Manifestação de vocês, dá um likezinho aí. Gente, então quando a gente está falando da distribuição física, também na distribuição física tem o processamento de pedido, só que agora o pedido parte da onde? O processamento do pedido que tem entre cliente e produção.
A gente tem manutenção de estoques também, só que agora, em vez de manutenção de insumos, como é na administração de materiais, agora a gente tem uma administração, um manuseio, uma manutenção de estoque de produtos acabados, né? Produtos que já sofreram transformação e estão na mão da logística para armazenar, para transportar, para entregar ao cliente. Temos também o transporte, né? Então, a hora de se entregar aquilo que foi produzido ao cliente, né, hoje em dia está se tornando um desafio um pouco maior, nós vamos falar um pouco mais à frente, mas a logística, então, ela está presente em toda a cadeia produtiva, desde o fornecedor até o cliente final, após o material já ser distribuído. A gente sempre fala em produção, mas toda vez que eu falar produto, entenda-se produto e serviço, que o serviço também ele requer a logística para que ele funcione de forma adequada. Bom, então aí a gente já traz toda uma relação entre fornecedor, logística, que é a interface com a produção, que é a interface com o marketing, para chegar ao consumidor. Estou vendo aí também que, né, nesse âmbito do que a gente está falando, de produzir, de poder estar falando, como é que pode dizer, né? Nessa gama que a logística está ganhando, a importância que ela está ganhando, a gente é muito carente ainda para falar de logística, né? A gente ainda, principalmente no Brasil, a logística no Brasil, ela é tratada como uma coisa que você já deve ter ouvido muito falar nos noticiários, que é o custo Brasil. Esse custo Brasil é o custo logístico no país, né? Nós somos um país, infelizmente, pautado em rodovias, né? Então o nosso transporte é feito tudo via rodovias. E agora com um agravante um tanto quanto maior ainda, né? A logística num passado não muito distante, tá? Nós estamos falando assim mais ou menos no final da década de 80, início da década de 90. Eu, Wellington, estou vendo que vocês estão conectados aí, bacana, seja bem-vindo. No final, até o meio da década de 90, a gente tinha uma coisa muito determinada para a logística, né? Você, consumidor, quando você queria um produto, você se dirigia até uma loja, nessa loja você escolhia o seu produto e você levava embora o seu produto. Então, a logística tratava de quê? De pegar do produtor, transportar até o estabelecimento de venda ao consumidor final. Daquele estabelecimento, a logística operava aquele estoque, aquela manutenção de estoque, e daí o cliente fazia todo o final. O cliente vinha para fazer um processamento de pedido, ele fazia o transporte, ele retirava o material e levava para casa. Só que com o advento da internet, a coisa ficou um pouco mais complicada. Os canais que a gente tinha determinado de sair do produtor, entregar às vezes para o intermediário, do intermediário entregar para o ponto de venda ao consumidor final, isso hoje já está meio que caindo por terra. Não quer dizer que ainda não exista. Mas hoje, você que está nos acompanhando aí por essa live no Instagram, eu tenho certeza que você já comprou alguma coisa pelo seu celular. Essa tecnologia que permite a gente hoje estar entregando um serviço para você, né? Ela não é tão velha assim. Se a gente for olhar bem, há 10 anos atrás, a gente tinha um receio danado de comprar qualquer coisa pela internet. O que acontece a partir daí, então? A partir do momento que vai se tornando cada vez mais seguro e o celular entrando cada vez mais na base da tecnologia, a internet banda larga ficando cada vez mais acessível aí, né? Os 3Gs, 4Gs, 5Gs, né? Isso tudo, 5G para onde está se caminhando, né? Já estão 4.5G. Isso tudo, quando a gente percebe, a gente descobriu o seguinte: a loja tradicional, hoje em dia, não é que ela já caiu em desuso, mas ela vem sofrendo uma competição com as lojas virtuais. Qual é a diferença hoje em relação ao que a gente tinha antigamente? O que a gente mais melhorou foi no processamento de pedido. Antigamente você ia até a loja para começar a fazer o seu processamento de pedido. Hoje em dia você pega o seu processamento de pedido e faz no celular. Então, quando você compra, que você começa a ver as variáveis, entrou em uma loja virtual, descobriu o que você quer, começou a olhar os detalhes, colocou o seu CPF, viu o valor, falou para mim, tá ok, e você transmite aquilo,
Isso aí já é parte do processamento de pedido. Isso geralmente vai na central do seu cartão de crédito, que vai retornar para a loja virtual falando que o crédito está ok, e isso vai startar um pedido lá para o produtor. Até aí, bacana, fácil de entender. Agora, e do produtor? Antigamente o produtor pegava e levava para o intermediário ou para uma loja física, para você poder fazer retirada. Hoje em dia, o produtor envia direto para a sua casa. Produtor não, fornecedor, né? Ele produz. A loja virtual hoje é só um intermediário virtual. Então, o que acontece? Esse produtor, na hora dele enviar, ele já não envia mais um caminhão fechado com uma série de produtos para um local determinado. Ele envia um aparelho. Se você comprou seu celular na internet, ele mandou um aparelho. E aí, o grande desafio da logística hoje é: como é que eu transporto um aparelho barato? Gente, é impossível transportar um aparelho barato. Por isso, o desafio da logística hoje é consolidar as cargas para que esse celular não necessariamente ele vá com outros aparelhos celulares, mas que ele possa viajar no caminhão para compor a carga do caminhão e poder estar te entregando na sua casa. Então, antigamente você tinha um destino logístico, agora você tem 7 bilhões de destinos possíveis, que hoje em dia de qualquer lugar do mundo você vende para qualquer lugar do mundo. Então aumentou muito o seu portfólio. Bom, agora que a gente já deu esse panorama geral, tá bacana, todo mundo se achou na logística aí, porque nós fazemos parte da logística. E o Espírito Santo? Nós vivemos num estado, gente, que ainda é muito rodoviário como o resto do país. E o Espírito Santo, a gente tem algumas vantagens que a gente deixou de usar e algumas desvantagens por uma questão às vezes até histórica. Para quem acompanhou os noticiários aí nos últimos 20 anos, 25 anos, com certeza viu o seguinte: o Porto de Vitória, né, ele tinha um baixo, o calado era muito baixo, né? A gente não conseguia entrar com navios grandes na Baía do Espírito Santo, porque a gente não tinha profundidade necessária. Foi uma obra que levou 20 anos para ser concluída, a dragagem lá do canal, lá do Cais de Vitória. Então, como era antigamente no Espírito Santo? Os navios, se viesse um navio dos Estados Unidos, aí, né, geograficamente, Estados Unidos, Brasil, e a gente tivesse uma carga para o Espírito Santo, a gente não podia lotar o navio. Por quê? A logística tinha que entender o seguinte: eu tenho que parar em algum porto antes para descarregar metade da carga para depois voltar no Espírito Santo e poder descarregar o restante, porque senão o navio ia encalhar. Então, se você tivesse uma carga para o Espírito Santo e uma carga, e metade da outra carga fosse para o Porto de Santos, o que o navio fazia? Passava direto para Santos, depois de Santos ele voltava com meia carga para o Espírito Santo. E se esse navio tivesse que carregar uma carga em Santos para encher o navio, ele voltava para Santos de novo vazio. Se de um lado acontecia isso, do outro era a mesma forma. Então o que acontecia? A gente pegava navios que chegavam no Espírito Santo, você tinha que chegar vazios, carregar com metade da carga para conseguir sair do Porto de Vitória. Então isso, gente, gerava um custo terrível. Então teve que fazer essa dragagem, levou mais de 20 anos, ela foi concluída e hoje em dia a gente já tem algumas fotos no Espírito Santo com navios enormes manobrando ali no canal do Cais de Vitória. Gente, outra coisa, no Espírito Santo também a gente tem que ver uma coisa que a gente costuma às vezes não dar muito valor, mas a gente tem a ferrovia mais eficiente do país cortando o Espírito Santo, que é a Estrada de Ferro Vitória-Minas, né? Que transporta muita coisa, um volume muito alto de carga e está aqui no Espírito Santo. Outra coisa que a gente tem que olhar no Espírito Santo que a gente deixa de aproveitar, né? Nós estamos muito perto, nós somos o portão de entrada para Minas, né? Quando eu falei do fator histórico, para quem gosta de história um pouquinho aí, história da economia do Espírito Santo ou história do Espírito Santo, já deve ter ouvido a expressão que nós éramos a muralha de Minas Gerais. Por causa das nossas montanhas, a gente era a muralha que impediu o quê? De ter um acesso rápido às Minas Gerais, que antigamente, né, muito ouro, muita riqueza, então era mais fácil defender se você não tivesse muito caminho para chegar a Minas Gerais. Então isso atrasou muito nossa vida logística do país, o nosso deslocamento, né? Mas mesmo assim o Espírito Santo ele conseguiu ter uma ferrovia eficiente,
tem um porto que está muito geograficamente bem localizado, né? Isso nós estamos falando do Porto de Vitória, mas nós temos o porto também aí o Porto da Vale, o Porto de Tubarão, né? Que também movimenta uma enormidade de carga e não só de minério, né? No Porto da Vale também tem muito grão, né? Então chega muito grão no Espírito Santo através da ferrovia, que é embarcado diretamente no Porto de Tubarão. Então isso nos permite hoje estar melhorando logisticamente o nosso estado. Mas nós temos no estado algumas coisas que a gente ainda teria que melhorar mais. Vou dar um exemplo para vocês, a região de Linhares é uma grande produtora de mamão e agora também de cacau. Então o mamão do Espírito Santo, ele viaja para muito longe. E hoje em dia o produtor lá de Linhares, ele não tem um aeroporto para embarcar o mamão. Poxa, professor, mas aeroporto para embarcar mamão? Sim, dado a perecibilidade do mamão, ele precisa viajar muito rápido para alcançar mercados internacionais. E o meio de transporte mais rápido que a gente tem, não quer dizer que seja o mais barato, é o aeroviário. Bom, então o mamão que sai lá do norte do Espírito Santo, de Linhares, ele tem que viajar via rodovia para chegar no aeroporto de Vitória, embarcar num avião para poder ir para a Europa, para esse mamão chegar em condições de uso, em condições de chegar, descarregar, transportar e colocar a venda e o consumidor consumir isso ainda. Gente, isso não é fácil mesmo, tá? Então você vê, em Linhares hoje tem uma promessa de um aeroporto, né, que vai ser construído, que vai facilitar bastante. Gente, então agora que a gente já deu um panorama sobre logística no geral, a logística no Espírito Santo, vamos falar um pouquinho desse curso, ou desses cursos que integram logística aqui na Fabra. Você sabia que você pode vir para a Fabra hoje e estudar tanto no presencial ou no EAD, e algum dos cursos que você vai ter professores especializados e mestres e alguns doutores também, né, que vão poder estar ministrando todo esse conhecimento para a gente de uma forma muito mais abrangente. Né? A Fabra hoje traz para você uma gama de mais de 30 cursos presenciais, né? E mais uma enormidade em EAD para que você possa, às vezes, né, falando da logística desses cursos, se você está longe daqui da Fabra, que fica em Barcelona, no município da Serra, fica inviável você vir para a Fabra hoje para poder estar estudando, não se preocupe, esse pedido pode ser feito via internet e com a logística de hoje em dia, com o advento da internet, a gente pode ofertar para você esse serviço aí na sua localidade onde você está. Isso é uma das coisas boas que a internet trouxe para a gente, e a gente poder estar prestando um serviço para você de qualidade, um serviço que não vai perder em nada para o presencial. Então, entre no nosso site, siga-nos nas nossas redes sociais, entre lá, mande suas dúvidas, é bacana a gente saber as dúvidas de vocês para a gente ver se está no caminho certo, para poder tá oferecendo sempre o melhor para você. E não é porque eu sou especialista em logística, mas falo com vocês, tá? É uma área muito carente do Espírito Santo. Digo mais, tá? Uma área muito carente no estado, no país, que a gente precisa estar movimentando com pessoas igual vocês, que estão antenadas, que estão aí, que vão ver esse vídeo, vão se interessar e vão nos procurar nas redes sociais. Então, gente, eu tenho aqui só deixar para vocês um grande abraço. Aqueles que me conhecem, que estão aí vendo, deixa o seu like lá, que é importante, é bacana, para a gente saber se a gente está no caminho certo. Aos que eu não conheço, venha nos fazer uma visita. Se não puder fazer uma visita porque é longe, manda uma mensagem, né? Manda uma mensagem de vídeo, que a gente gosta de ver vocês também e a gente poder interagir com vocês sempre. Então, um grande abraço e até a próxima.